Queremos informar os irmãos que hoje pela manhã o pai do nosso irmão Evandro, que falecera na noite de ontem, enquanto nós estávamos aqui no culto, e ele foi sepultado hoje pela manhã. Agradecemos aos irmãos pelas orações que têm feito em favor da sua família, e que os irmãos continuem, não só pela família do nosso irmão Evandro, da irmã Meire, mas também pela família de todos aqueles que estão enlutados por conta da situação da pandemia do coronavírus, que tem sido grave a cada dia, hoje crescendo muito, não só a quantidade de pessoas contaminadas que foram registradas através dos exames, mas também a quantidade de pessoas que perderam as suas vidas. E nós sabemos que isso traz um grande impacto emocional naquelas famílias que estão enlutadas, mas também em todas as famílias no Brasil, porque elas estão acompanhando essa mortandade e isso causa um grande impacto na vida de cada um de nós. Por isso devemos estar sempre na presença do nosso Deus em oração, buscando incentivar uns aos outros, especialmente porque nós sabemos que esse tempo é passageiro, segundo tudo que nós estamos estudando na Palavra de Deus, mas também um momento muito importante de reflexão para que nós venhamos a corrigir as nossas vidas e pautá-las na Palavra do Senhor. Vamos orar ao nome do nosso Deus. Te louvamos, ó Deus, nesse momento que nós estamos na Tua presença, reunidos em Teu nome para Te adorar. Muito obrigado, ó Deus, pelos louvores que pudemos entoar ao nome do nosso Deus, e que o Senhor receba esses louvores como adoração e que os nossos corações, as nossas mentes estejam voltadas para Ti. Muito obrigado pela presença dos irmãos, muito obrigado por estarem reunidos em família para ouvirem e também, ó Deus, estudarem a Tua palavra e poderem, ó Deus, ter esse momento de culto, de adoração ao nome do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade, pelo meio que nós temos usado para transmitir os cultos, e agradecemos ao Senhor porque mesmo diante da separação física, podemos exercer aquilo que o Senhor requer de cada um de nós, que é a adoração em espírito e em verdade. Esteja cuidando, ó Deus, como já foi mencionado, de cada irmão, de cada irmã que nesse momento está enlutada, porque nós sabemos, ó Pai, da situação que estamos vivendo, uma situação triste, uma situação de calamidade, mas nós te louvamos porque temos o Senhor presente conosco e nós sabemos que, independentemente da situação, o Senhor tem garantido a Tua palavra para conosco, pois o Senhor tem dito que nem a morte nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se nada pode nos separar do amor que nos liga em Cristo Jesus, nós entendemos, ó Deus, que não vai ser a morte que vai abalar a nossa fé, não vai ser a morte que vai enfraquecer-nos na fé, pelo contrário, vamos continuar confiando, até porque a única coisa que nessa vida pode sustentar um homem, uma mulher, é a fé em Cristo Jesus. Por isso, ó Pai, pedimos o Teu consolo, o Teu conforto sobre as famílias, de modo muito especial, ó Deus, sobre a família do nosso irmão Evandro, irmã Meire, todos os seus familiares, os sustenta com a Tua graça, mas também, ó Deus, outros irmãos bem próximos que estão passando por essa situação. Nós sabemos que estão precisando, ó Deus, da Tua presença em suas vidas, bem como a Tua palavra para confortar e consolar os seus corações. Também cuida, ó Deus, daqueles que estão acompanhando seus entes queridos, seja nos hospitais ou acompanhando mesmo em casa, que o Senhor lhes dê alento, que o Senhor lhes dê paz, para que não haja desespero em momento algum, sabendo, ó Deus, que o nosso Senhor está sempre no controle de todas as coisas e fará o melhor para as nossas vidas. Pedimos estas coisas, te agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Ontem nós tivemos a participação da Ana, do João Pedro, da Aline e da Juliana. Se Deus permitir, logo em breve estarão também louvando ao Senhor em outras oportunidades. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Assim devem andar.
fico feliz com a presença do Jober, que está conosco, né? Primo Jober, que Deus abençoe. Estarei orando sim pela sua vida, pela sua família no final deste culto. Lembrando também aos irmãos que o pastor Marcelo fez uma nota hoje acerca do seu filho, que continua internado, fez diversos exames, inclusive na questão da cabeça e tudo, e também da questão de estômago, e ainda não encontraram um diagnóstico preciso que esteja justificando o problema de alimentação do Davi. Então os irmãos estejam orando pelo Davi, o Davi ainda é recém-nascido, e que ele possa, os médicos possam encontrar o mais breve possível o que está causando o problema na alimentação dele. Ele não tem conseguido segurar o alimento ali no seu estômago para a digestão, já tem tido um mecanismo ali para poder manter a sua alimentação pela sonda, mas os irmãos estejam orando pelo Davi, continuaremos orando, nós temos feito isso no nosso lar, temos orado pelos demais pedidos de oração bem específico, né, como a avó da irmã Lucilene também, seus familiares, o irmão da irmã Valdísia. Nós temos procurado orar por cada um deles, como também o filho do pastor Francisco Aquino, né, o Francisco Filho. Temos orado por cada um dos amados irmãos e amigos da irmã Quinha também, e outros irmãos. A Juscelia apresentou a esposa do colega do de Assis, também temos orado pelo Renato, colega do nosso irmão, do irmão Saulo, também pelos irmãos da igreja, pelas famílias que estão acompanhando aqui os cultos através da transmissão pelo Facebook e logo em seguida depois disponível no canal do YouTube. Temos procurado servir ao Senhor. A Renata também tem pedido oração, né, em favor da questão ali da Polícia Civil, eles que estão sempre na luta, não podem parar. Os irmãos da segurança pública, né? Diversos irmãos aí estão trabalhando continuamente. Os irmãos também que estão à frente na questão da saúde, todos os que estão participando ali dessa frente de batalha. Nós sabemos que os irmãos ali estão bem ativos. Nós precisamos estar, irmãos, sustentando com orações, através dessas orações, chegando até essas pessoas por meio do nosso Deus, porque nós sabemos, irmãos, que quem põe o limite é Ele. E é Ele que vai estabelecer todo o limite em toda a nossa nação e em todo o mundo. E o Senhor, Ele pode ser que seja preciso fazer alguma coisa para uma intervenção nessa pandemia, ou que haja um período. Nós não sabemos exatamente, né? Deus certamente espera de nós arrependimento, confissão de pecado, mudança de vida, que nós venhamos a conhecer e nos voltar para o Senhor Jesus Cristo. Existe um provérbio que diz no mundo evangélico assim, né, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não é bíblico, né? Mas é um provérbio que se usa muito, porque muitas vezes as pessoas ouvem o evangelho, mas porque estão bem, não passam por nenhum problema, recusam o evangelho. Mas diante de uma situação de tristeza, de perda e tudo mais, às vezes assim recorrem ao evangelho e dão ouvidos de modo mais significativo. Então que Deus esteja abençoando a cada um. Nós vamos ouvir mais um louvor e logo em seguida nós ouviremos a pregação da palavra de Deus em Apocalipse capítulo 11, que ainda continua falando desse intervalo aí da sétima trombeta, da sexta para a sétima, e nós vamos ver ainda muita graça e misericórdia por parte de Deus, levando o evangelho, a pregação da sua palavra. Infelizmente os homens a rejeitam e se perturbam com a pregação da palavra. Mas nós veremos logo em seguida esse louvor.
Quero também deixar meu agradecimento pela pessoa do pastor Jaime Júnior, que sempre está nos ajudando na transmissão deste culto com os louvores. Ele que foi dotado desse dom, que Deus o abençoe ricamente pela sua vida e que também a sua família seja abençoada. Pois bem, irmãos, como eu havia dito, né, vamos estar louvando o nome do nosso Deus desta forma agora com a palavra do nosso Deus, no Apocalipse capítulo 11. Irmãos, esse capítulo 11, ele tem algumas peculiaridades bem interessantes, porque os irmãos lembram que eu falei acerca do propósito de Deus pós-arrebatamento, é com Israel. Israel vai tomar conta desse cenário. No momento a igreja está tomando de conta do cenário. Nós sabemos que quem tem a representatividade hoje autêntica da parte do nosso Deus é a igreja. É a igreja quem fala em nome de Deus. É a igreja hoje quem está dotada do conhecimento da palavra de Deus. É a igreja que tem a responsabilidade de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então hoje tudo se concentra através da igreja. E a igreja tem sido o baluarte da verdade, porque ela tem conduzido a palavra de Deus. Ela tem sustentado a palavra de Deus. Eu não estou falando de denominações, daquelas placas, dos nomes, não. Estou falando da igreja do Senhor, que são todos aqueles que sinceramente invocam o seu nome e que buscam servi-lo mediante a obediência da sua palavra, porque entenderam que em Cristo, única e exclusivamente, através dele, encontraram a salvação de suas almas. Então, essas pessoas que formam o corpo de Cristo, que se intitulam igreja pelo próprio Deus, essas pessoas, então, hoje, elas estão tomando conta do cenário. Mas quando o Senhor Jesus Cristo vier às nuvens e então arrebatar a sua igreja e conduzi-la para o seu lar celestial, então o processo virá sobre o povo de Israel. E nós observamos isso no capítulo 11, diz assim, versículo 1, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Nós sabemos que haverá uma restauração do templo. O templo ele vai ser reconstruído, o templo ele vai ser reativado, voltará todas as atividades no templo, e o João recebe aqui uma ordem para medir o templo. Mas que parte do templo? Apenas o santuário, ele diz aqui. Ou seja, mede o santuário de Deus, o seu altar. Então, ali era para ele medir. Nós sabemos que o templo ele se divide em dois: o Santíssimo Lugar e o Santo Lugar. O Santo Lugar, a parte ficava na frente, onde estavam ali os móveis da mesa, né? O altar do incenso, o candelabro. E no Santíssimo Lugar, ali ficava a arca, né? Que dividia-se por uma cortina, e ali ficava o propiciatório e a imagem dos anjos. Então, o João, foi dado a ele uma vara, um bambu, para que ele pudesse medir, né? Fizesse a medição desse santuário. Por outro lado, não era para ele medir o átrio exterior. O átrio exterior, ele era a parte onde os gentios ficavam. Inclusive, o rei Herodes, que na época de Jesus era o rei que estava no comando em Israel, sob a tutela de Roma,
Então ali o rei Herodes ele tinha construído uma área reservada para os gentios, uma área que ficava um pouco mais abaixo e ficava ali reservado para os gentios, porque os gentios, quem são os gentios? Aqueles que não são judeus. Quem não é judeu, então os judeus consideravam como gentios. Então estes não podiam adentrar-se no outro átrio, não tinham acesso ao santuário e por isso ficavam de fora. Até tinha uma punição de morte se isso acontecesse. Então João aqui, ele fala sobre o santuário de Deus, ele fala sobre a adoração, ele fala sobre os adoradores, ele fala que vai voltar um tempo em que as pessoas buscarão a Deus, porque existe essa necessidade diante dos acontecimentos que nós já temos visto através dos selos e através das trombetas, porque nós estamos já na 6ª trombeta. Já passamos por 7 selos e já passamos e estamos passando pela 6ª trombeta. Então, nesse momento, a gente observa que nessa 6ª trombeta, até do capítulo anterior, o capítulo 10, temos visto que Deus tem manifestado a sua graça. Depois de ter imprimido o juízo, ele dá um intervalo, ele dá uma parada diante do juízo. Houve um tempo de tormento, houve um tempo de mortandade, houve um tempo que os céus e a terra se abalaram, muito da terra, muito do mar, muito dos rios foram afetados, muitas pessoas morreram numa só praga, 1/3 parte dos homens. E então Deus, ele dá tipo assim um parêntese, uma pausa, e ele faz essa propagação da sua palavra, e Deus continua enviando servos para levar o evangelho. Nós vimos que ele separou lá no capítulo 7, 144 mil testemunhas para irem e levarem a palavra do testemunho, judeus das 12 tribos de Israel, 12 mil cada uma, que estavam incumbidos de levar a palavra do Senhor, homens consagrados, homens fiéis, homens reservados por Deus e preparados para levar adiante a palavra dele, porque como será um tempo difícil, como será um tempo de muita e intensa perseguição, é razoável que essas pessoas estivessem plenamente conectadas com Deus. Elas estivessem debaixo do cuidado, debaixo do temor de Deus, porque certamente não suportariam tamanha agressão, por conta do anticristo que está agindo e imperando sobre o mundo inteiro, e ele não suporta a palavra de Deus. É homem de blasfêmia, é homem que não quer ver o nome de Deus sendo falado, é homem que não quer aceitar a palavra de Deus, os seus conceitos, os seus conselhos, ele não quer saber. Então, irmãos, aqui o João, ele revela para nós que haverá esse retorno de Israel no cenário religioso, no cenário político e tudo mais. E nós observamos que Israel voltará às atividades de adoração como antes. E João ali mostra para nós que o templo, ele existe, e que existem os adoradores lá no templo. O seu altar, diz lá no versículo 1 ainda no finalzinho, o seu altar e os que naquele adoram. Ou seja, haviam adoradores ali. E nós sabemos que agora, nessa fase, pós-arrebatamento, adorar a Deus corre um grande risco cada adorador. Ou seja, quem resolver adorar a Deus, quem resolver obedecer a palavra de Deus, quem der ouvidos aos mandamentos do Senhor, à sua lei, certamente vai pagar alto preço. Então, aqui no versículo 2, diz o seguinte, diz o Senhor para a ordem que foi dada para o João: deixa de parte o átrio exterior do santuário, não meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Nós sabemos que o período de grande tribulação, ele corresponde a 7 anos. Serão 7 anos muito intensos. E eles são divididos, esses 7 anos, ao meio. Uma primeira fase de 3 anos e meio e uma segunda fase de 3 anos e meio. E nessa primeira fase de 3 anos e meio, nós observamos ali a intensidade dos selos, né? E na segunda parte dos 3 anos e meio, dos 7 anos, né, que seriam os últimos 3 anos e meio, a intensidade do juízo de Deus.
Então, uma primeira parte sobre o domínio exclusivo ali do anticristo e uma segunda parte com o empenho do juízo de Deus sobre os homens aqui na terra. Então, dentro desses 7 anos, um primeiro 3 anos e meio e depois um segundo 3 anos e meio, que juntando esses 2 períodos dão 7 anos. E provavelmente, esse momento aqui é na segunda etapa da grande tribulação, nos últimos 3 anos e meio. Porque diz aqui que eles, os gentios, calcarão aos pés a cidade santa por 42 meses, que equivalem justamente a 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, né? Então, diante disso, dessa segunda fase aí que está acontecendo aqui na terra, e o inimigo ali cercando Jerusalém, porque Jerusalém é uma das cidades mais cobiçadas do mundo, onde ali temos o domínio do judaísmo, temos o domínio ali do islamismo, temos o domínio ali do cristianismo. Então nós temos uma cidade muito dividida, uma cidade que tem as suas regiões definidas pela religião, e nós entendemos que por conta dessa obsessão por Jerusalém, haverá então esse cerco para poder tomá-la e para poder imprimir autoridade por completo a partir de Jerusalém. Então, irmãos, o povo de Israel, ele terá uma grande pressão, o povo de Israel terá grande tempo de angústia, o povo de Israel passará por tribulação, por aflição, até o fim, Então nós vemos aqui no versículo 3, darei as minhas 2 testemunhas. Vão aparecer agora 2 testemunhas especiais. Nós já falamos de 144 mil testemunhas, referentes às 12 tribos de Israel, que cada uma tinha 12 mil, lá no capítulo 7 de Apocalipse. Mas aqui Deus, ele traz para nós 2 testemunhas especiais. 2 testemunhas que terão poderes, 2 testemunhas que terão autoridades, poderes para se proteger, autoridade para atacar e também para profetizar a palavra de Deus. Porque Deus continuará anunciando a sua palavra. Ele salvará ainda almas durante esse tempo de grande tribulação. E nós sabemos que apesar desse tempo ser um tempo de muita turbulência, em vez das pessoas aproveitarem que nesse momento ainda existe a manifestação da misericórdia e da graça de Deus, para que eles possam conhecer o nosso Deus na pessoa do seu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, e participar da família de Deus, estar com Deus na glória eterna, infelizmente essas pessoas, elas não suportarão essas 2 testemunhas que estarão de modo muito especial, levando a palavra de Deus, apresentando a misericórdia, apresentando a graça, mas também apresentando o juízo de Deus. Darei as minhas 2 testemunhas, diz o versículo 3, que profetizem por 1.260 dias. Aqui também são 3 anos e meio. 1.260 dias equivalem a 42 meses. 3 anos e meio. É interessante que a forma é diferente, né? Enquanto ali o cerco, né, estará por 42 meses, a contagem aqui da ação das testemunhas é em dias e não em meses. Porque elas estarão cada dia profetizando a palavra de Deus, cada dia estarão proclamando, pregando o evangelho do nosso Deus na pessoa do Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Cada dia. Isso me chama muito a atenção, meu irmão e minha irmã, né? Se você que é igreja tem feito aquilo que deveria fazer em obediência à ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, você tem pregado a palavra de Deus, o seu evangelho, porque ele é o único meio de salvação para todo aquele que nele crê. Não existe outro meio de salvação, meu irmão. Será que nós não estamos observando que nós estamos vivendo num período grave, muito grave, é um período de pandemia,
um período de mortandade, um período de morticínio por um inimigo invisível e que não tem muito conhecimento acerca dele. E hoje o que muito vai prevalecer é a palavra de Deus, tanto para aqueles que serão contaminados e que provavelmente virão a ser acometidos pela infecção, de tal forma que podem partir para a eternidade, como por aqueles que estão sendo afetados emocionalmente por conta da gravidade do momento em que nós vivemos. Por que a palavra de Deus ela é tão importante nesse momento? Porque, irmãos, o que importa para nós é que nós tenhamos a nossa salvação garantida em Cristo Jesus. E em que consiste a salvação? É em conhecermos Jesus Cristo como Salvador, para que Ele nos perdoe dos nossos pecados, para que Ele nos dê vida eterna e nos constitua filho de Deus, para que quando morrermos não participemos do juízo eterno, para não sermos lançados para dentro do lago do fogo. Nisso consiste a salvação da alma de uma pessoa. Por isso, meu amado irmão, é tão importante pregar o Evangelho hoje, para que as pessoas reconheçam que elas necessitam do Senhor Jesus Cristo para receber dele o perdão dos seus pecados, por conta que ele já os pagou lá na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue, quando ele deu a sua vida como oferta pelo pecado, e ao terceiro dia ressuscitou pelo poder de Deus, mediante o seu Espírito, para nos justificar dos pecados e nos dar a vida eterna. Por que é importante, irmãos? Porque se alguém vier a contrair o coronavírus e já tiver a sua fé firmada no Senhor Jesus Cristo, ainda que ele venha a morrer, ele viverá para a glória de Deus e estará com Deus na eternidade. Isso é que importa, irmãos, por isso que a igreja tem que pregar. A igreja tem que pregar cada dia. A igreja tem que pregar para aqueles que estão próximos e para aqueles que estão distantes. A igreja tem que levar o evangelho da esperança, o evangelho da salvação. Porque, meu amado irmão, minha amada irmã, nós sabemos que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, para que nós nos libertemos do juízo, é importante que nós nos apeguemos à fé em Cristo Jesus, porque se já está ordenado ao homem morrer uma só vez, então mais cedo ou mais tarde nós passaremos pela experiência da morte. Ou alguns passam quando estão ainda no ventre materno, outros passam quando estão no seu primeiro ano de vida, outros passam na fase infantil, outros passam na fase juvenil, outros passam pela fase adulta e outros passam na terceira idade, mas ninguém vai escapar da morte. Como já dizia os antigos, ninguém vai virar pedra, né? Um momento vai chegar, uma hora nossa ficha vai ser chamada. Seja agora, diante da pandemia do coronavírus, ou por qualquer outro motivo, pois já é dito que a morte só precisa de uma desculpa. E a desculpa do momento, em grande medida, tem sido esse vírus. Mas, independentemente, irmãos, nós precisamos entender que, apesar da morte, se o salário do pecado é a morte, a palavra de Deus também diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se nós não formos dessa vez, não nos escapará a oportunidade de outra vez. Então, nós temos é que estar preparados em todo o tempo, para nós estarmos prontos, para que quando a nossa hora chegar, independentemente do modo, independentemente de quando, de onde, de o que vai ser a justificativa da nossa morte, não importa. O que importa é que nós temos a nossa esperança, a nossa fé garantida no nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se nós vivemos um dia a mais, amém. E se nós morremos hoje, amém também. Porque nós estaremos com o Senhor nosso Deus na glória. E o que importa é que nós já estamos garantidos. E é isso que todo mundo precisa nesse momento. Tem saído nos noticiários que as pessoas estão entrando em pânico.
tem saído dos noticiários que o agravamento emocional tem abalado muitas pessoas e muitas pessoas estão no sentido que estão adoecendo da mente por conta da situação que nós estamos vivendo. Não é nem do vírus que estão adoecendo em relação à mente. A mente está doente por conta que está sendo afetada por esse bombardeio de informações que trazem muito pânico às pessoas. Então, a palavra de Deus, ela tem que vir como contrapartida para limpar, para tirar todo esse pânico da mente das pessoas e trazer para ela uma estabilidade emocional, um equilíbrio emocional, porque a esperança é que faz toda a diferença e que traz ao homem paz, que inunda o seu coração, que transborda no seu entendimento, e aconteça o que acontecer, ele sabe que ele tem um Deus que cuida dele, e ainda que ele venha morrer, isso não é negativo, porque quando nós morremos, nós passamos para a presença do Senhor nosso Deus, como já aconteceu com o Noé, como já aconteceu com o Davi, como já aconteceu com o Abraão. Todos esses homens já morreram. Todos eles já morreram. Como aconteceu com os apóstolos, todos eles já morreram. Mas eles estão na presença do Senhor nosso Deus, porque nos está garantida a ressurreição da nossa alma por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, para vivermos eternamente ao lado do nosso Salvador. Então essas testemunhas aqui, elas estão profetizando dia a dia. Por 1260 dias elas vão profetizar, né? Vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então essas duas testemunhas especiais, dotadas de poder, elas farão uma grande revolução espiritual. Elas serão aqueles que vão trazer um grande avivamento. Pessoas serão tocadas pela pregação da palavra dessas duas testemunhas. Como diz aqui, eles serão candeeiros, eles serão as duas oliveiras, ou seja, candeeiro, azeite, luz, lâmpada. Eles vão iluminar o coração de muitas pessoas através da pregação do Evangelho, que é a glória da luz. O Evangelho é a luz da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é a luz. O Evangelho ilumina nas trevas. O Evangelho faz com que o homem enxergue a realidade de quem ele é e do que ele precisa. O Evangelho é que faz toda a diferença numa vida. Quando alguém conhece o Evangelho, a sua vida é transformada. O conhecimento do Evangelho e a aceitação do Evangelho causam um divisor na vida de qualquer pessoa. E essa pessoa vai ser conhecida como alguém antes do Evangelho e depois do Evangelho. E essa transformação se dá porque o Espírito Santo vai fazer parte da vida dessa pessoa. E quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque o Evangelho, ele causa transformação. E essa transformação que causa o Evangelho na vida de uma pessoa é que ele deixa de servir o pecado e ele passa a ser servo de Deus. E quem começa a servir a Deus, a sua vida está pautada na moralidade e na legalidade da palavra de Deus, que é muito importante para todos aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, compreendam que se tem algo que pode fazer uma transformação de dentro para fora, essa alternativa é o Evangelho do nosso Deus, que é um evangelho libertador, um evangelho transformador, é um evangelho capacitador que leva o homem a ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então essas testemunhas aqui são as duas oliveiras, são os dois candeeiros que vão iluminar com a pregação da palavra de Deus. E no versículo 5 diz aqui: se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Ou seja, serão protegidas por Deus, nada vai lhes acontecer até que cumpram esses 1260 dias de pregação.
por mais que tenham ira, por mais que as persigam, por mais que tenham ódio contra essas duas testemunhas, nada de mal lhes acontecerá até cumprirem o propósito divino, até cumprirem a pregação da palavra de Deus nesses 1260 dias. Verso 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Tantas vezes quantas quiserem. Ou seja, elas terão autoridade sobre a natureza, poderão executar até mesmo esses juízos pela mão de Deus, porque é de Deus que essas testemunhas vêm para imprimir a sua palavra. Verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Então, quando essas testemunhas tiverem cumprido com a pregação da palavra de Deus, certamente muitas pessoas vão se converter nesse tempo. Por outro lado, a grande maioria não vai se converter, a grande maioria não vai se arrepender dos seus pecados, a grande maioria vai imprimir ódio contra essas testemunhas, mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, elas vão cumprir com o propósito de Deus. Eu tenho uma boa aplicação para as nossas vidas, irmãos. Lembre-se de uma coisa, que todos nós que estamos no centro da vontade de Deus, todos nós que estamos cumprindo com o propósito de Deus estabelecido para as nossas vidas, nós permaneceremos até o fim. Quando nós tivermos cumprido o propósito, aí partiremos. Mas enquanto nós estivermos na labuta do Evangelho, anunciando esse Evangelho Salvador, nós sabemos que o Senhor nos guardará de todo o mal e não importa quem tentará contra nós. Nós permaneceremos firmes até cumprirmos a obra do nosso Deus aqui na terra. E nós faremos isso de modo exemplar. Por isso, igreja, desperte-se para viver o Evangelho e para pregar o Evangelho, para que a sua família conheça o Evangelho, para que seus vizinhos conheçam o Evangelho, para que seus amigos, colegas de trabalho conheçam o Evangelho e pessoas até distantes do seu contexto também conheçam essa palavra de esperança que conduz à eternidade para estarem com Deus. Então, essas testemunhas, quando elas concluírem o seu testemunho, então a besta que nós vamos ver nos próximos capítulos vai se manifestar contra as testemunhas, e a besta que surge do abismo, ela vai pelejar, ela vai lutar, ela vai perseguir as testemunhas, ela vai vencer e ela vai matar as testemunhas e vai estirar o cadáver delas lá na praça da cidade de Jerusalém, a cidade santa, que aqui tem descrito dois nomes, Sodoma e Egito, né? Sodoma e Egito, que faz referência ao Egito, que Israel foi escravo por 400 anos, e também fala ali do tempo de Sodoma, que foi aquela cidade que foi destruída com fogo e enxofre. Mas identifica Jerusalém porque diz, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então ali em Jerusalém, na praça de Jerusalém, a besta vai ter o seu momento de triunfo, vai ter o seu momento de alegria, vai ter grande festa em torno do corpo das testemunhas. Por que que isso vai acontecer? Essas duas testemunhas, quando elas tiverem cumprido o seu papel de pregar o Evangelho por 1260 dias, quando elas forem mortas pela besta e elas forem tiradas lá em Jerusalém, na sua praça, isso vai ser como um grande triunfo para a besta e para os seus seguidores.
para o anticristo e para os seus seguidores. Por que isso vai servir de triunfo? Porque eles conseguiram exterminar os servos de Deus. Então vai chegar um ponto, vai chegar um momento que matar os servos de Deus vai ser motivo de festa, vai ser motivo de alegria. Então, esses martírios que acontecerão no tempo da grande tribulação, eles serão como que troféus. Então, todos aqueles que matarem um cristão, todos aqueles que matarem um seguidor do Cordeiro, essas pessoas que adoram a Deus, elas vão ser como um troféu. E por isso que eu digo que nesse tempo pós-arrebatamento, que nesse tempo durante a tribulação, a perseguição vai ser intensa e todo aquele que confessar Jesus Cristo certamente vai ser um mártir, certamente vai morrer por causa da sua fé. Observe que essas duas testemunhas, para não morrerem, elas precisaram receber poderes especiais, autoridade, para poder então se defender, porque do contrário seriam mortas também imediatamente. E observe que elas serviram não só de triunfo, mas motivo de grande alegria por todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Observe, versículo 9. Versículo 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui, irmãos? Que a pregação da esperança, a pregação da vida, a pregação da eternidade com Deus, para muita gente vai ser uma pregação de tormento. Que tristeza, né, irmãos? Que tristeza, né? Nós já temos visto isso por algumas pessoas em alguns lugares, né? Quando você abre a boca para falar de Deus, quando você abre a boca para falar da palavra de Deus, quando você abre a boca para falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas chegam, elas mudam a sua face, né? O jeito da face. Elas começam a sentir assim uma certa aversão à palavra de Deus. Se você começar a pregar o Evangelho, como essas testemunhas pregaram aqui a palavra de Deus, você vai observar que muita gente não gosta de ouvir a pregação da palavra de Deus. Elas têm grande rejeição, elas se sentem perturbadas quando ouvem a palavra de Deus. Elas se sentem perturbadas. Elas lá vem ele com a palavra de Deus, lá vem ele com essa palavra. Ele só fala de Jesus, ele só fala de Deus. Né? Como se isso fosse um grande mal. E hoje nós estamos pregando, irmãos, que no futuro vai ter o juízo de Deus. E essas pessoas, elas ficarão ainda com mais raiva de Deus, porque Deus fará descer sobre elas o seu juízo. E diante do que elas têm visto, em vez delas recorrerem à palavra de Deus, à graça de Deus e à misericórdia de Deus, pelo arrependimento, pela conversão a Ele, essas pessoas simplesmente elas se sentirão aterrorizadas, elas se sentirão atormentadas, elas não quererão ouvir sequer da parte de Deus coisa alguma de esperança. Que tristeza, irmãos! Hoje nós já temos visto muitas pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, mas elas ainda não reagem como reagirão estes no tempo da grande tribulação, movidos pela ira do anticristo. Graças a Deus por isso, né? Eu até tenho feito essa diferença, que hoje é muito melhor crer no Senhor Jesus Cristo e servi-lo, do que quando nesse tempo que virá no futuro, quando serão perseguidos e mortos todos os seguidores do Cordeiro. Então eles fizeram festas, né? Tempo de 3 dias e meio de festas, né?
ficaram ali mandando presente uns para os outros, ou seja, a alegria dominou o coração deles, porque os servos de Deus foram mortos. Estavam ali como troféus ali naquela praça, e eles estavam se banqueteando por conta que não estavam mais ouvindo a palavra de Deus, negando a graça de Deus, negando a misericórdia de Deus e se sentindo atormentados pela palavra de Deus. Que coisa triste, irmãos. Louvado seja Deus por aqueles que abrem os seus ouvidos para ouvirem a palavra de Deus, os seus corações para crerem na palavra de Deus e as suas vidas para servirem ao Senhor nosso Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja Deus por cada um que entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Verso 10, né? Então os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois desses 3 dias e meio, olha, depois dos 3 dias e meio de vitória, né? Depois dos 3 dias e meio que eles estavam ali se banqueteando por causa da morte das duas testemunhas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Meu amado irmão, minha amada irmã, um dia, todos nós, crentes em Cristo, selados pelo Santo Espírito de Deus, nós seremos arrebatados. Nosso corpo será transformado e nós estaremos com Cristo na glória para sempre. Para sempre. Essa é a nossa esperança. Lázaro morreu, ficou 4 dias morto, e o Senhor Jesus Cristo mostrou que Ele é o dono da vida. E Ele ressuscitou o irmão de Marta e Maria, e elas disseram: Senhor, ele já fede, ele já cheira mal. Mas o Senhor Jesus Cristo mostrou o seu poder sobre a morte e ressuscitou a Lázaro no 4º dia. Essas duas testemunhas, esses 2 profetas, servos de Deus, no 3º dia e meio, eles serão ressuscitados, porque Deus tem o poder da vida, e Ele ressuscita os mortos, e Ele nos ressuscitará no grande dia. Nós participaremos da primeira ressurreição, que é a ressurreição daqueles que vão estar com Deus na glória eternamente. Por isso, meu amado irmão, não tenha medo da morte. A morte, ela é o nosso último inimigo. Mas disse Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E nós sabemos que a morte, ela tem a sua força pelo pecado. Mas nós que estamos em Cristo já fomos justificados do pecado, e nós vamos ser apresentados diante de Deus, justos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É pela justiça dele que nós somos salvos, é pela justiça dele que nós seremos apresentados perante Deus, e é pela justiça dele que nós estaremos na glória, ressurretos, transformados. Aqui nós temos, irmãos, um grande exemplo que você e eu não devemos temer nada, não devemos temer ninguém. É assim que foi a vida de todos os servos de Deus que o conheceram antes da sua ressurreição e que provaram do seu poder, e então, depois da ressurreição, todos estavam dispostos a darem as suas vidas pela causa de nosso Senhor Jesus Cristo e levar a salvação a todo aquele que precisa do arrependimento dos pecados. A primeira vítima
do Evangelho, a primeira pessoa que morreu pela causa do Evangelho, o nome dele se chama Estevão. O Estevão foi apedrejado até a morte, porque anunciava Jesus Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, morto sim na carne, mas ressuscitado no Espírito. E assim como ele experimentou a morte e ressuscitou, assim também nós teremos a mesma experiência, a experiência da ressurreição. Então, se o teu familiar tem Jesus como Senhor e Salvador, se a tua família tem Jesus como Senhor e Salvador, se o teu pai, se a tua mãe, se teus filhos têm Jesus como Senhor e Salvador, saiba que ainda que morram, o Senhor Jesus os ressuscitará e estarão com ele na glória. Por isso é importante, irmãos, hoje nós temos a certeza da salvação das nossas almas. E essas testemunhas aqui, servos de Deus, passaram sim 3 dias e meio mortas. Estiveram ali estiradas naquela praça. Todos testemunharam que elas estavam mortas. O próprio anticristo ali autenticou a morte delas, pelejou contra elas, venceu e elas morreram. Mas o Senhor nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. O inimigo, ele é poderoso, mas o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E Ele mostra aqui a sua soberania. Ele não deixará os seus servos para trás. Ele os conduzirá à sua presença triunfantemente. Porque em Cristo, Deus, Ele sempre nos conduz em triunfo. Em Cristo, Deus tem nos dado a vitória e nos dará cada dia. E nós temos que confiar no Senhor nosso Deus. Por isso, não se desespere, meu amado irmão, meu amado irmão, minha amada irmã. Não se desespere. Não importa o que está acontecendo nesse mundo. Se você tem o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, você tem vida eterna garantida. Você tem vida eterna garantida. Nada vai tirar de você a vida eterna. Nada, nem mesmo a morte, pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui diz, no versículo 13, naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Glória ao Deus do céu. É isso que nós devemos fazer. Pessoas depois reconheceram que a maior autoridade é Deus. Mas infelizmente tiveram que experimentar um terremoto e ainda a morte de 7.000 pessoas e a destruição da 10ª parte da cidade. Muitas vezes, como eu falei, se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não é uma regra bíblica, mas tem sido a experiência de muitas pessoas. Infelizmente, muitas pessoas estão brincando com a vida. Mas quando não está tão bem assim, elas param e refletem e reconhecem que estão no caminho errado. Quem sabe agora não é o momento para muitas pessoas virem conhecer o Evangelho, conhecer a Deus e entregar as suas vidas a Ele e passarem a segui-lo. Muitas pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodas aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Espero, irmãos, que ao fim dessa pandemia, muitas pessoas deem glória ao Deus do céu. Muitas pessoas. Porque tem males que são para o bem. E eu creio que esse momento de pandemia é o mal que vai trazer o bem para a nossa nação. Nossa nação que estava pervertida. A nossa nação que estava totalmente afundada no pecado. A nossa nação que perdeu o pudor, a nossa nação que já não tinha mais vergonha de nada e de ninguém, que estava fazendo as piores coisas em pleno dia.
A nossa nação que estava totalmente descaracterizada na sua moral. A nossa nação que estava desafeiçoada, confundindo tudo, confundindo todos, relativizando tudo, nada mais é o que a gente pensa que era. E agora, irmão, nós temos um tempo de reflexão. E aqueles que não se apegarem na palavra de Deus, aqueles que não se refugiarem na presença de Deus, podem se perturbar, podem entrar em crise mental. Isso não é bom. Por isso, a palavra de Deus, nesse momento, é o refúgio. É o momento que nós devemos buscá-la e nos sentir ali guardados por Deus, pois não só é refúgio, mas também é fortaleza, um lugar seguro, um lugar em que a gente pode confiar, um lugar que a gente pode descansar. A palavra de Deus, ela traz alento, como eu disse ontem, a palavra de Deus, ela é refrigério, ela alegra a alma. A palavra de Deus, ela traz para nós um ânimo profundo, motivador. Por isso nós devemos buscar sempre a palavra de Deus. Verso 14. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Lembra lá daquele grito, né, do animal dizendo ai, 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 né? Ou seja, esses ais que têm vindo sobre o mundo têm sido para que o mundo reconheça a grandeza e a glória de Deus, mediante a pregação da sua palavra, mediante o evangelho sagrado, para que possam vir para Deus, recorrendo à sua graça e misericórdia, para conhecer o perdão e a vida eterna. Quantos durante essa pandemia vão se voltar para Deus? Quantos estavam afastados de Deus e que vão voltar para Deus? Quantos que não conheciam a Deus e que vão conhecê-lo? Quantos que vão entregar as suas vidas a Deus e que vão servi-lo? Quantos através dessa pandemia? Seja como essas duas testemunhas. Pregue a palavra de Deus. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, mas faça prevalecer o evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso, meu amado irmão, tenha esperança. Deixa Deus agir na tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele te conduzirá no caminho certo, no caminho da vida, no caminho da salvação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê força, que Deus te dê esperança. Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, por esse momento que o Senhor nos dará a oportunidade de aprender com essas duas testemunhas o valor da pregação da tua palavra em momentos de juízo, quando o juízo do Senhor está descendo sobre o mundo. Mas ainda assim o Senhor manifesta graça e misericórdia por meio do Evangelho. Ó Deus, desperta a tua igreja, para que a tua igreja não viva a lamentar, mas que a tua igreja viva a proclamar as verdades daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o mundo conheça as virtudes de Deus, confie nele, espere nele e descanse nele. Ó Deus, abençoa todos que nesta noite se fizeram presente neste culto, suas famílias, as sustenta com a tua graça, né? Que o teu conforto, o teu consolo seja sobre todos. Abençoa a vida do Jober que está conosco, sua família e todos os amados irmãos e irmãs que sempre estão presentes, fiéis na presença de Deus. Muito obrigado, ó Deus. Nos dá uma noite de paz, uma noite de descanso, nos prepara para esse novo dia e nos sustenta com a tua graça, de modo fiel, porque só o Senhor é Deus. Oramos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pois bem,